Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Aqui quem fala é o Diego, professor de Sociologia. E estou aqui de volta em mais um vídeo da nossa coleção de vídeos relacionados ao PET. E hoje vamos falar sobre as questões da semana 1. Semana passada eu mandei o vídeo falando sobre o conteúdo de Sociologia da semana 1. Agora a gente vai começar corrigindo as atividades da semana passada. E aí logo depois nós vamos para as explicações da semana 2, que foi semana passada, que corresponde ao dia 6 ao dia 10. E vou fazer as explicações do conteúdo da semana 3, que corresponde ao dia 13 ao dia 17. Certo? Então, acompanhe aí as correções. Eu vou fazer uma correção comentada para vocês entenderem como que a gente chegou na resposta correta, certo? E depois vamos para as explicações das matérias novas. Então vamos lá, pessoal. Na semana 1, nós temos aqui algumas atividades no PET. Vocês vão fazer, lembrando, vocês vão fazer essas questões no próprio PET, para quem imprimiu. Vocês podem estar marcando a resposta correta no PET, porque em grande parte as questões são fechadas. É só marcar X. Então vamos facilitar e manter no PET. Mais à frente vai ter algumas questões abertas. Se couber na folha também, vocês podem manter, ok? Então vamos lá. Na semana 1 a gente estudou sobre cultura, o que é cultura, a importância da cultura para a sociedade, os tipos de cultura. A gente viu a cultura popular, a gente viu sobre cultura erudita, a gente viu como que surge as questões relacionadas a preconceito, etnocentrismo, certo? E aí vamos ver agora algumas questões para fixar esse conhecimento. A questão número 1 é a seguinte: a cultura material nada mais é que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo e sua cultura. É também através da cultura material que se ajuda a criar uma identidade comum. Já a cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. São exemplos de cultura imaterial. Temos aqui na opção a religião, o sotaque e a roupa de um povo. B, comidas típicas, a roupa, a arquitetura e a música. C, utensílios, arquitetura, folclore, comidas típicas. D, festas, religião, folclore, sotaque. E E, sotaque, roupa, arquitetura e a música. Para a gente responder essa questão, a gente tem que entender o que pede, no enunciado, o que é falado lá. No enunciado, ele explica a questão dos dois tipos de manifestação que a cultura pode ter. A cultura, ela pode se manifestar de um modo material, ou seja, ela pode ser produto, ela pode se manifestar na sociedade de uma forma concreta. Ou seja, de um modo que a gente pode pegar, que a gente vê ali o objeto, a coisa que representa.
Então, por exemplo, uma estátua é uma coisa concreta. A gente pega, a gente sente, a gente vê ali. Ela tem uma textura, ela existe ali, no concreto, no real. E a cultura imaterial seria, por exemplo, uma cantiga, uma ciranda. Por que que seria imaterial? Porque uma música a gente ouve apenas. Não tem como a gente pegar, né, sentir assim a música. Vamos ver aqui quanto que pesa essa música. Vamos ver o quão grande ela é. Não tem como. Música é algo imaterial. Ou como a gente diz às vezes, né? É igual o ar. A gente não consegue pegar, a gente não consegue ver. A gente só sente, né? É como se fosse isso. Então, essa questão de material e imaterial tem a ver com esse conceito. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente está falando das características de um povo, do que é importante para ele, certo? Então, a cultura material seria esculturas, obras de arte, roupas, né? E aí, para cada cultura, para cada povo do mundo, vai ser diferente. Pode ser igual também, porque às vezes a gente compartilha das mesmas raízes, das mesmas características que outros povos, mas também nós temos obras de arte, igual eu falei, esculturas, que às vezes aqui na América vai ser de uma maneira, vai ter um estilo, e que lá na África ou na China, por exemplo, vai ser de uma outra forma, vai ter um outro estilo, porque são culturas diferentes, eles utilizam materiais diferentes, certo? E a cultura imaterial? A gente falou, por exemplo, da música, mas a gente também pode falar com relação às histórias que são contadas entre os povos. A gente pode estar falando de lendas, que faz parte do folclore. A gente pode estar falando de mitos, que pode estar relacionado à religião. Cada país, cada grupo do mundo tem um jeito de contar isso para os mais novos, por exemplo. Cada povo tem uma história diferente, um mito diferente, acreditam em deuses diferentes. Então essa cultura imaterial, ela também pode ser diferente em algumas partes do mundo, em outras pode ser igual. Então, por exemplo, no cristianismo, a história de Jesus Cristo, ela praticamente é contada da mesma maneira em todos os povos. Alguns povos podem contar a história dele um pouco diferente devido a algumas mudanças, vamos dizer assim, de interpretação dos textos antigos, ou por algum outro contexto que aquele país, que aquele povo sofreu em relação a essa religião cristã. Mas, por exemplo, a história de Cristo, que é contada pelos mais velhos aos mais jovens, é uma forma de valor cultural imaterial, porque uma coisa que eu falo não dá para se pegar, para se medir, né? É uma coisa que não é física. Beleza, a gente entendeu esses dois pontos. Então vamos ver lá as opções. Na opção A a gente tem religião. A religião realmente ela tem essa característica de ser imaterial, né? Esse sentimento que a gente tem dentro da gente, de crer em alguma coisa, de acreditar que existe algo. Às vezes a religião gera produtos como roupa, colares e outras coisas, mas a religião em si ela é imaterial. O sotaque, o jeito de falar, também é uma coisa imaterial. Não tem como eu pegar o sotaque do carioca, olhar assim, mas o que tem de diferente? Por que ele fala desse jeito e não igual o paulista? O sotaque realmente ele é imaterial. E a roupa de um povo? A roupa já não é imaterial, já é material. Porque dá pra gente pegar, a gente ver, né? Tem como a gente observar. É algo que a gente pode pegar porque ela é física, uma coisa física.
Comidas típicas. Também é um material físico, então não é imaterial. A roupa também é. Arquitetura também. Música já seria imaterial. Então essa B também não é. C. Utensílios. Material. Arquitetura. Material. Folclore. Imaterial. Comidas típicas. Material. Festas. Imaterial. Podemos levar em consideração que as festas são imateriais. Por mais que para que elas aconteçam a gente utilize às vezes comidas e roupas específicas, mas o conceito da festa, porque toda festa geralmente cultural, ela tem um motivo. Por que se festeja isso? Ele tem toda a explicação, né? A história da festa. Então, né, nessa perspectiva, é imaterial. Religião é um sentimento, é algo dentro de nós, né? É imaterial. O folclore, que são as lendas, as histórias que se contam sobre seres místicos, por exemplo. Imaterial. Sotaque também. Então a D a gente já vê que é a correta. E aí? Sotaque é imaterial, roupa não, arquitetura não, música sim. Então a opção que tem, falando sobre o que é material e o que não é imaterial, e aonde a gente só encontra objetos imateriais da cultura, é a letra D. Beleza? Agora na 2. É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como o centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. A definição corresponde a quais conceitos? E aí a gente tem que lembrar o que a gente estudou no vídeo passado. Qual que é o termo que foi criado para falar sobre esse sentimento de que a minha cultura é melhor que a do outro? Que a nossa cultura é a superior, a melhor, a que deve ser respeitada por todos. Vamos lembrar? A definição corresponde a quais conceitos? Relativismo cultural? Relativismo cultural quer dizer a questão de que toda cultura tem seu valor, tem suas diferenças. A gente não pode julgar como certo e errado porque o certo e errado está nos olhos de quem julga. Então é relativo. Uma coisa que é estranha para mim pode não ser estranha para o outro porque ele faz parte daquele mundo, daquela realidade. Então relativismo cultural não seria esse conceito que a gente leu. Etnocentrismo. Etnocentrismo é o conceito que fala da questão de que minha cultura é a principal, é a mais evoluída, é aquela que deve ser levada em consideração pelas outras culturas, caso elas queiram se melhorar. É aquela visão de que a nossa cultura, por exemplo, brasileira, se a gente levasse em consideração que todos os outros países devessem seguir a nossa cultura. E aí a gente olharia as outras culturas com uma cara de tipo nojo, de nossa, como que esse povo vive dessa maneira e tal. Então, etnocentrismo seria o termo para essa definição. Mas vamos ver os outros. Heliocentrismo. O Sol é o centro do universo. Não, nada a ver. A gente está estudando sociologia, não astronomia ou outra coisa assim. Diversidade cultural. De que no mundo as culturas são diversas. Existem vários tipos de cultura. Não, nada a ver. Preconceito. É o fato de eu olhar para o que é diferente de mim e julgar aquilo como ruim ou bom, belo ou feio, a partir do que eu acredito, do que eu acho, do que eu tenho de conceito, antes de conhecer verdadeiramente as outras coisas. Então, já não fala de grupo,
Porque lá no título tá falando, é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo... Não, o preconceito é uma coisa muito individual, certo? Então, a gente tem que levar em consideração que a resposta certa é a B, ok? Agora vamos para a questão 3. Não corresponde a uma atitude ou visão etnocêntrica. Então vamos lá. Se a gente descobriu o que é o etnocentrismo, agora além dessas opções, vamos ver qual delas que não tem a ver com uma atitude ou uma visão etnocêntrica das coisas. Os índios brasileiros não tiveram a sua mão de obra aproveitada pelos portugueses porque eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Os negros se tornaram escravos dada a sua condição física, mais fortes, resistentes, destinados ao trabalho braçal. As favelas são lugares carentes de cultura. Toda sociedade possui seu valor e devem ser respeitadas em suas diversidades. O funk, devido ao erotismo e ao estímulo ao consumo presentes nas letras de suas músicas, não pode ser considerado uma manifestação cultural. Então vamos ver qual dessas frases aqui que não tem nada de uma visão preconceituosa etnocêntrica. Na A, a gente vê que o julgamento que os portugueses tiveram com relação aos índios é de que eles eram preguiçosos e que não gostavam de trabalhar. Isso porque eles tinham uma visão do que era ser preguiçoso e não gostar de trabalhar. Mas eles não entendiam que a cultura dos índios eram outras. Eles viviam em um outro tipo de território. Eles tinham outros objetivos, outras crenças. Mas eles não consideraram isso. Eles consideraram que a cultura deles ensinava para eles. Então eles foram etnocêntricos. Então a A não é. A B fala que a questão dos negros serem escravizados foi por causa da condição física, por eles serem fortes, resistentes, e que eles já foram feitos para o trabalho braçal. Isso também é um julgamento que os brancos fizeram para meramente dar uma desculpa para o ato deles de escravizar os negros, certo? Não tem nada a ver com uma questão biológica mesmo, concreta, real. É um conceito que eles deram para poder fazer o que eles fizeram. Então, eles também foram etnocêntricos. Eles levaram em consideração o que eles julgaram como certo. Então, a B também não. A C, as favelas são lugares carentes de cultura? Não, as favelas têm muita cultura. Assim como todos os outros espaços. Se alguém olha para a favela e fala que é um lugar que não tem cultura, que o povo que vive na favela não tem cultura, também é um julgamento que eu estou fazendo perante o que eu acho. E estou levando em consideração que a minha cultura é a melhor do que a das favelas, de quem vive nas favelas. Então a C também não é. D. Toda sociedade possui seu valor e devem ser respeitadas em suas diversidades. Para quem não quer agir de maneira etnocêntrica, essa é a visão melhor. Todo mundo tem seu valor, todas as culturas têm seu valor, tem suas diferenças? Tem, mas isso tem que ser respeitado. A diferença não é para colocar no patamar de melhor ou pior. As diferenças existem só para que a gente seja diferente. Nada além disso. Então essa é uma visão não etnocêntrica. A resposta seria a D. Mas vamos só terminar de ler, né? Aí, o funk devido ao erotismo e ao estímulo... Não. O funk, a gente sabe que o funk tem várias vertentes, assim como vários outros estilos de música. Existem vertentes que utilizam da erotização e existem vertentes que não utilizam dessa questão de falar do erotismo, do sexo, das drogas. Então, a gente não pode falar que o funk não é uma manifestação cultural. Além do que, não é pelo conteúdo que a gente julga o que tem cultura ou não. O que fala da realidade de um povo, das características dele, tem cultura. Então, mesmo que seja sobre essas coisas todas que algumas pessoas acham negativas, mas fala sim sobre cultura de um povo, fala sobre a realidade de um povo. Então, essa aí também está errada. Então, a gente pode colocar que a letra D é a opção que não corresponde a uma atitude ou visão etnocêntrica. Beleza, pessoal? Então anotem aí, marquem no caderninho de vocês
E vamos para as duas últimas. Questão 4. O conceito. São diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Há vários tipos, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições como a organização da sociedade. Diz respeito a... Então vamos ver qual desses termos aqui de baixo tem a ver com essa questão de que as culturas são diferentes e que as diferenças existem porque nós somos diferentes. E aí que essas diferenças, elas podem ser na língua, na dança, na roupa, na religião. Ações etnocêntricas? Não, porque justamente o etnocentrismo quer que todo mundo seja igual, né? B. Diversidade cultural? Diversidade cultural é justamente falar sobre as diferenças, sobre a diversidade que há na cultura humana. O brasileiro é de um jeito, o africano é de outro, o norte-americano é de outro, o japonês é de outro. Porque cada um de nós passou por um processo de colonização diferente, recebeu influências diferentes, o clima fez com que a gente usasse roupas diferentes, a vegetação fez com que a gente desenvolvesse receitas de comida diferente. Então a B seria a certa, mas vamos só terminar de ler. C. Relatividade moral. O que é bom ou mal é relativo, depende. Não, isso não tem a ver. Moral é uma outra coisa. Não tem a ver com roupa, religião, dança, não. Fala de uma outra coisa. Descritivismo antropológico, também não. Aliás, está até muito além, né, do que a gente está estudando. É um conceito que vai descrever, vai analisar cada cultura, mas não vai falar se ela é diferente ou não, só vai conhecer. Então não tem nada a ver. Diversidade linguística. A gente viu lá no enunciado que são diferenças na linguagem, em danças, vestuários, religiões e outras coisas. Não é só na língua, então não é só diversidade linguística. É diversidade cultural. Então a resposta para 4 é a letra B. Certo? Questão 5. Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. A. Informar os consumidores das virtudes dos produtos. B. Divulgar o produto para atingir demanda já existente. C. Esconder os problemas dos produtos. D. Criar a necessidade de consumo, alavancando a demanda, vendas. Ou E. Promover pessoas importantes. Quando a gente pensa numa grande marca de refrigerante, de cerveja, de uma rede de hotéis, de carro, quando elas fazem a propaganda, o que elas estão querendo nos passar? E a gente viu na aula passada sobre a questão da cultura como algo que a gente lucra com ela, né? A cultura como um valor financeiro. Então, muitas das vezes a gente anda com uma roupa de tal marca, a gente compra um celular de tal modelo, porque é com ele que a gente vai ser visto de uma maneira chique, de uma maneira que as pessoas vão respeitar, de uma maneira que as pessoas vão olhar pra gente e não vão tirar sarro, mas vão dizer, nossa, ele é rico, sei lá, né? Tipo assim. Então, antes da gente adquirir esse produto, qual que é a intenção da propaganda? A propaganda justamente ela tem uma função de quê? Informar os consumidores das virtudes do produto. A função da propaganda é só falar, o meu produto ele tem todas essas vantagens. Que legal, não é? Só isso? Não. Divulgar o produto para atingir demanda já existente? Eu só quero que as pessoas que já consomem o meu produto vejam que está saindo um modelo novo. Oi, você que já tem um modelo 2020, prepare porque o ano que vem vai sair esse modelo aqui, ó, 2021. Aí você troca. Não. Esconder os problemas dos produtos? Na verdade, na propaganda nem fala em problema, né? Eles nem falam
se tem algum risco. Só colocam às vezes quando é exigido por lei. Então, também não. Criar a necessidade de consumo, alavancando a demanda, vendas. Quando eles fazem propagandas, é para ganhar mais consumidor, mais gente comprando o produto deles, para que eles consigam vender mais. Lógico. Dizem que a fama do negócio, quando você quer ser negociador, quer ser um vendedor, é a propaganda, né? Você ganha os clientes pela propaganda que você faz. E a propaganda justamente tem essa função, falar sobre o produto e conquistar mais clientes. Não é só manter os que já tem, conquistar mais, porque a gente precisa expandir. Então, para 5, a resposta certa seria a D. Criar a necessidade de consumo. As pessoas precisam pensar assim, nossa, eu tenho que ter, porque se eu tiver esse produto, eu vou ser famoso, eu vou ser poderoso, eu vou ser rico, eu vou ser mais bonito, qualquer coisa. E isso faz o quê? Faz aumentar, alavancar a demanda, ou seja, as vendas. Então é criando uma necessidade nas pessoas de ter aquilo que a gente vai aumentar os nossos lucros, as nossas vendas. E promover pessoas importantes. Você acha que o pessoal faz propaganda só para colocar Xuxa, sei lá, Neymar, Luciano Huck, seja quem for, só para fazer eles ficarem mais importantes? Não, eles que se virem e façam a propaganda deles. Lojas, produtos fazem propagandas para fazer com que a gente crie esse sentimento de que eu preciso do produto. Porque eu preciso, nossa, o meu celular iPhone 11 está ultrapassado, eu preciso do 12. Porque ele tem uma função a mais, que se eu não tiver no meu, eu vou me sentir muito ultrapassado. E isso o que faz, o que resulta para as lojas, para as marcas? Vendas. E assim elas enriquecem mais. Então na questão 5, a resposta é a D. Beleza? Marca no pet ou anota no caderno. E agora vamos seguir para o conteúdo. Bom, pessoal, a gente fez a correção das atividades da semana 1. E agora a gente vai para a semana 2. A gente vai para o conteúdo da semana 2. E o que a gente vai estudar na semana 2? Como vocês estão vendo aí na tela, e eu estou olhando aqui na tela do computador, a gente vai falar sobre desigualdades, as desigualdades e as diversidades sociais na nossa sociedade contemporânea, ou seja, na sociedade que a gente vive hoje. Nós temos aqui alguns textos, algumas coisas que são trabalhadas e que eu deixo para vocês lerem, certo? E aí eu vou avisando para vocês quando forem essas partes. E alguns textos que são chave para a gente compreender o que o Estado quer que a gente aprenda nesse conteúdo. Então, nessa semana 2, a gente tem que entender sobre desigualdade social. O que é a desigualdade social? A desigualdade social, se a gente for pegar a palavrinha, né, as duas palavrinhas que formam esse termo, desigualdade. Desigualdade é aquilo que faz com que, é uma característica que faz com que algo ou alguma coisa não seja semelhante, não tenha as mesmas características que a outra. Então, a desigualdade ela pode ser observada por meio da observação mesmo, nua e crua. Eu sei que uma maçã é diferente de uma uva, observando o tamanho, observando a textura, a cor, e aí eu vou conseguir observar as desigualdades. Quais são as principais desigualdades entre uma maçã e uma uva? O tamanho, que é desigual, a cor é desigual. Se eu comer, o sabor, eu vou saber que é desigual. Mas quando a gente fala de desigualdade social, do que a gente está falando? Quando a gente fala sobre desigualdade social, a gente está falando que existem pessoas, existem grupos que não são iguais uns aos outros. Mas a gente já estudou na sociologia que as pessoas, os seres humanos, eles são diferentes. E isso não é algo negativo. Isso é bom para a cultura, porque cria histórias diferentes. A gente costuma ver coisas que não são iguais às nossas, e isso é legal, porque a gente passa a ver que o mundo tem tanta coisa diferente
que isso se torna uma coisa que não é negativa. Algumas pessoas acham que é negativo, mas que não é negativo, mas que mostra que a gente tem muito a aprender lá fora, que a vida não é tudo isso que a gente imagina que é. Porque se o mundo é diferente, lá fora deve ter tanta coisa nos esperando que a gente nem sabe o que é. Muitas pessoas acham que as diferenças que nós temos com relação às outras pessoas são ruins, são negativas, mas não é. Mas e quando a gente fala de desigualdade, mas não na cultura? Quando a gente fala de desigualdade na questão social, aí a gente muda um pouquinho de contexto. Por quê? A desigualdade social, ela define as diferenças que alguns grupos de pessoas possuem em relação a outras, mas nos aspectos sociais. E quando a gente fala aspecto social, o que é isso? Toda pessoa que vive em sociedade tem direitos, tem deveres, beleza? Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que ter coisas básicas para sobreviver. E sobreviver não é só dependendo da lei, do Estado, do governo, da ajuda de outra pessoa. Mas é a gente poder ter acesso a coisas que deixa a gente fluir a nossa vida, sem depender tanto do outro, e que faça com que todo mundo tenha uma qualidade de vida igual, com que cada um possa viver praticamente ali da mesma maneira, no sentido de qualidade de vida, saudável, tranquilo, tendo acesso às coisas aí que a gente precisa, certo? Mas a desigualdade social é quando nós temos um grupo de pessoas que tem acesso à água, encanamento, postinho de saúde, consegue ter salário para manter seus gastos e diversão, pessoas que conseguem viver numa região bonita, numa região onde tem recursos que elas precisam. E a desigualdade social acontece quando a gente tem aqui, no outro grupo, pessoas que vivem onde não tem encanamento, não tem água boa para ser bebida, ou seja, não tem água potável, não tem acesso a uma alimentação boa de qualidade e vivem num território onde não é adequado para o ser humano viver. Tem riscos, pode chover, desabar, tem muitos animais peçonhentos, perigosos, e ali não seria um lugar ideal para as pessoas viverem. Isso é desigualdade social. Somos seres humanos, não é? Beleza. Somos iguais em questão biológica, né? E a gente tem uma igualdade. Nós somos seres humanos. A gente desenvolveu diferenças por causa de cultura e tudo mais? Sim. É uma característica, é uma opção que a gente teve. Mas, com o desenvolvimento da sociedade, da economia, da política e outras coisas, parece que algumas pessoas puderam ter acesso a algumas coisas que são boas, que aliás todo mundo poderia ter direito, e outras não conseguiram acompanhar isso, não conseguem ter esse mesmo acesso. Por que tem essa desigualdade? Por que tem essa diferença? Por que um tem coisas melhores e outro tem coisas piores? Isso, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre desigualdade social, certo? Então, esse conteúdo que a gente vai ver sobre desigualdade social fala disso. Vai falar sobre estudos que mostram o quanto que as coisas boas, a riqueza, o acesso a um estudo bom, a uma alimentação adequada, a várias coisas. Essas coisas todas estão na mão de um pequeno grupo e que geralmente são um grupo de pessoas mais ricas, e como que o resto, aquilo que não serve, aquilo que não é tão bom, aquela falta de acesso à saúde, aquela dificuldade de ter uma alimentação de qualidade, está nas mãos da grande maioria que não tem um certo poder econômico, ok?
E aí, ao longo desse texto aí, vocês vão ver que existem alguns estudos, eles vão mostrar alguns estudos para mostrar a porcentagem de pessoas que têm acesso ao que todo mundo deveria ter e a grande porcentagem de pessoas que não têm acesso a metade, às vezes, disso. E a gente vai ver, por exemplo, nesse texto aqui, em particular, ó, vocês vão ver nessa parte aqui, ó, que tem um estudo que revela que 1% dos mais ricos do mundo detém 40% dos bens globais. O que isso quer dizer? De todas as pessoas do mundo, se a gente for fazer na matemática, de 100% das pessoas que existem no mundo, apenas 1% dos 7 bilhões e não sei quantos que existem no planeta, esse 1% de pessoas, eles têm na carteira e na conta bancária deles 40% de todo o dinheiro do mundo. Agora você pensa, 1% dá pouquíssimas pessoas dentre 7 bilhões e poucos que são, né? E eles possuem quase a metade de todo o dinheiro do mundo está no bolso deles. Imagina o quão rico eles são. E o resto do povo? Deve sobrar com o quê? E aí, tá vendo quando a gente fala de desigualdade social, sobre o que a gente está querendo falar? A gente está querendo falar sobre por que tem alguns poucos que têm acesso a tantas coisas e a grande maioria que não tem acesso a nada. Como que a política, como que a economia, como que a sociologia vê isso, participa disso, deixa isso acontecer, né? E como que nos nossos estudos em sociologia, no ensino médio, a gente pode começar a pensar coisas que talvez lá no futuro podem mudar isso, né? A gente pode fugir desse tipo de experiência e ajudar até a nossa sociedade a melhorar para que diminua cada vez mais essa questão da desigualdade. E aí a gente tem aqui, ó, no texto, eles falam do teórico Jean-Jacques Rousseau, que é um autor da política, na ciência política, e que na sociologia a gente vê ele quando a gente vai falar sobre ciência política e contratualistas, que foram um grupo de autores que definiram de onde que surgiu a política na nossa sociedade. E o Rousseau, ele é importante na visão democrática. Ele vai fazer grandes contribuições para o conceito de democracia, que a gente fala muito hoje em dia. Ele vai falar que a desigualdade é um fenômeno que tende a sempre se intensificar no contexto social. Para ele, o que causa a desigualdade é exatamente a divisão do trabalho, com a criação da propriedade e dos bens particulares e não distribuíveis. Então, o que ele colocou aqui? Aquela questão que a gente viu lá no início, no primeiro PET, sobre a divisão social do trabalho, ele começa, é por meio disso que a gente começa a criar essas desigualdades. Por quê? Como eu falei para vocês naquela época, eu que sou dono de uma grande empresa que pode produzir celulares para o resto do mundo, eu tenho, por exemplo, eu sou dono da Samsung. Eu tenho todo o material ali e tal para fazer, para vender meus celulares para esse mundão todo e ficar muito rico. Só que eu preciso de gente para trabalhar para mim, porque eu sozinho não vou produzir e fazer tudo sozinho, né? Fazer o marketing, venda, anotar os pedidos, não dá. Eu preciso de gente. Só que quanto mais gente tiver gastando menos, mais lucro eu vou ter, mais dinheiro vai sobrar para mim. Então é nessa hora que surgem as negociações, né? E na necessidade que o restante do povo tem de trabalhar para comprar, para viver, para ter as suas coisas, acho que não vai ficar difícil para mim, né? Conseguir muita gente, pagar barato e ter muito lucro. Então é nessas horas que começam a se criar as desigualdades. Porque as pessoas podem falar assim que não quer mais trabalhar comigo, mas eu vou falar para elas, beleza?
Eu não vou aumentar seu salário. Ou você aceita o que eu tenho para te oferecer, ou você pode sair. Porque lá fora tem uma fila com milhares de pessoas querendo trabalhar aqui. E às vezes elas não querem trabalhar nem tanto pelo salário, mas é só para andar com a cordinha aqui, ó, do crachá, para dizer que trabalha na Samsung. Porque acha que trabalhar aqui é uma chiqueza, que é uma coisa nossa, de outro mundo. Quer sair? Então, aí você vê, quem tem mais poder, mesmo perdendo um funcionário nessa situação, por exemplo, quem tem mais poder? Eu, que estou perdendo funcionário, tenho mais poder do que o próprio funcionário. Né? Porque a gente vive numa sociedade onde quem é você para dizer que eu vou perder alguma coisa? Eu tenho todas as árvores frutíferas que eu preciso para ter as frutas que eu quiser. Para ter as frutas que eu quero. Você só vai ser alguém que vai catar essas frutas para mim. Se você não quiser trabalhar para mim, não tem problema não, tem mais gente que trabalha. Quando te bater a fome, você vai precisar de mim. Porque a fonte da alimentação, né? Vamos supor que seja uma sociedade onde se alimenta propriamente de frutas, tá comigo. E aí, você vai depender de mim, querendo ou não. É a mesma coisa da nossa sociedade. A gente viu na questão, nas questões que a gente corrigiu, né? Que hoje em dia o que vale é você fazer com que as pessoas desejem o seu produto. Mesmo que elas não precisem, mas é para elas quererem aquilo, para você ganhar, para você gerar um sentimento de que ela faz parte do grupo dos ricos, dos bambambãs, porque ela tem aquela marca. Então, é a mesma coisa, né? Você faz com que o seu produto se torne uma coisa importantíssima no mundo. Pode até ser que o seu produto realmente seja algo que é importante para a humanidade, por exemplo, leite, pão, arroz, né, que praticamente todo mundo come, água, que é um bem que deveria ser comum para todo mundo, de acesso a todo mundo, porque está aí no mundo, né? A gente nasceu, estava aí, mas morrer, a água vai ficar aí. Mas aí tem alguns que conseguem tratar a água para que ela seja tantos por cento mais limpa, tantos por cento mais rica em não sei o que de vitamina, sei lá. E aí eu coloco o meu nome nisso, a minha marca. A partir do momento que eu coloquei isso, a partir do momento que eu criei a minha receita para essa água, pronto. Se você quiser, você tem que comprar. E a partir daí, criando essa necessidade de que eu vendo uma coisa que todo mundo precisa, gente, água. Mas a minha água não é qualquer água. Ela vem num vidro de tal cor. Ela é tratada não sei quantas vezes. E aí eu crio esse sentimento em você, e aí você vai querer consumir uma coisa que, ok, é normal consumir, porque senão você morre, né, de sede. Mas que, tipo assim, às vezes você não precisaria consumir aquela água especificamente, você não precisaria pagar por ela. Mas eu criei uma situação onde eu tô no controle. De certa forma, eu preciso de você para consumir, para mim ter o dinheiro, para mim ganhar. Mas eu viro o jogo de uma maneira que você se sente preso a mim e não eu a você. E nisso eu vou enriquecendo, vou ficando forte, vou crescendo. Se você não quiser trabalhar na minha empresa, vai ter 1000 querendo. Você pode achar que minha marca é ruim porque ela abusa da natureza, rouba uma coisa que deveria ser de grátis para todo mundo. Mas quem é você no meio da sociedade inteira? Você é só mais um revoltado querendo fazer essas marchas na rua contra o consumismo e não sei o quê. Entendeu? Então, assim, essa questão da desigualdade social, ela é muito difícil de ser tratada porque ela tem vários motivos. E ela acontece de várias maneiras. E será que a gente tem consciência de que ela está acontecendo? E de que às vezes até a gente ajuda ela a acontecer contra nós mesmos? Fica a questão, né? Bom, continuando, a gente tem aqui embaixo falando sobre conceitos básicos sobre a desigualdade social.
Quando a sociedade ela tenta cuidar, ela tenta resolver esse problema, a gente primeiro tem que pensar quem que tem que ser atendido, aonde a desigualdade mora, vamos dizer assim. Então, primeiro, uma das coisas que faz com que a desigualdade aconteça é uma tal de meritocracia. O que é a meritocracia? É quando eu acredito que você merece ganhar mais, quando eu acho que você merece viver num lugar bom, porque você fez para conquistar isso. Só que a questão é a seguinte: fulano estudou a vida inteira. Nossa, estudou 24 horas por dia, 7 dias por semana. É 30 anos pela vida. Virou médico, ganha 10 mil, 12. Tem uma casona, uma mansão, carro do ano. Viaja 2 vezes no ano pro exterior. Pá. E aí você vira e fala assim: por que esse branquelo... Preconceito, né? Todo médico tem que ser branco? Não. Por que esse branquelo nojento tem tudo isso e eu não? E aí vão dizer: não, mas ele estudou. Se você estudar, também você vai chegar lá. Ele mereceu, ele suou. Você acha que ele ficou à toa, jogando videogame, fumando maconha, andando nas baladinhas de noite? Não. Ele estudou. Se você estudasse, você também ia chegar lá. Então o que ele tem foi mérito dele. E a meritocracia, ela acredita nisso, de que você consegue as coisas conforme o seu mérito, conforme o esforço que você tem para conseguir, para chegar naquilo. Só que tem uma questãozinha que a meritocracia esquece às vezes. Todo mundo tem as mesmas condições para chegar lá. Para você vencer uma guerra, você precisa de armas. Será que nessa guerra de conquistar as coisas na vida, todo mundo começa essa guerra com as mesmas armas, no mesmo nível? Ou você está querendo avaliar um jogador nível 5 com relação a um jogador que começa já no nível 80, dizendo que o 80 ganhou porque é mérito e o 5 perdeu porque ele não fez a mesma coisa que o 80. Mas a questão não é só fazer a mesma coisa, é entender se os dois estão saindo do mesmo ponto até chegar no objetivo. Porque isso faz toda a diferença. E quem é gamer aí, que eu falei dos níveis, vai saber. Quer competir um level 80 com level 5? Como que faz isso? Não tem como. Então, a meritocracia, ela tem essa falha. Ele ganha bem, ele é médico, ele viaja para o exterior 2 vezes ao ano, porque ele plantou e agora ele está colhendo. Beleza, mas e eu? Por que eu não consigo? Porque você não fez as mesmas coisas que ele. Mas será que é só isso? Ele nasceu numa família que desde sempre teve dinheiro. Ou uma família que não teve dinheiro desde sempre, que foi simples igual a minha, mas por algum motivo, seja do destino, seja de uma sorte, ganhou uma grana. Um parente rico morreu, passou para eles. Eles ganharam na Mega Sena, sei lá. E aí, os pais conseguiram dar as condições para esse menino crescer e poder nunca mais trabalhar, só depois que formar. E eu? Eu não ganhei na Mega Sena, minha família não ganhou na Mega Sena, minha família não teve nenhum parente rico que deixou nada pra gente. Nada. Na merda. Desde o início. Como que eu vou poder chegar no mesmo patamar? Isso quer dizer que é impossível? Não é. Só que a gente não pode comparar uma história de vida com outra totalmente diferente
e dizer que as duas podem chegar no mesmo objetivo, sendo que elas são diferentes. Podem chegar? Podem. Mas podem não chegar. E a probabilidade de não chegar talvez é até maior do que a possibilidade de chegar. Então a meritocracia ela tem essa falha. E aí, no desenho do lado, gente, daí, ó, do PET, olha só o que eles estão mostrando. Justamente essa questão. O que é igualdade? Quando a gente fala igualdade de gênero, igualdade de religiosa, vamos dar para todas as pessoas os mesmos direitos. Vamos supor, hoje, Bolsonaro cria uma lei. Todo mundo vai ter direito a R$100. Todo mundo. É rico. Ó, é rico, é classe média, é pobre, ganha R$100. Mas qual que é a diferença desses R$100, ó, que a gente pode simbolizar sendo o caixotinho, para cada um deles? Pro ricão que já tá aqui, ó, na ponta, faz diferença nenhuma. Aliás, nem sente, né? Pro classe média, tá aqui no meio, deu uma melhorada. Já deu uma desafogada. Para quem tá na margem da miséria, deu uma grande diferença na sua realidade, né, com relação a melhorar um pouquinho do que ele tinha antes. Mas será que conseguiu sanar as necessidades dele? Será que com R$100 dá para ele ter uma vida boa o suficiente para dizer que pelo menos ele tá na média ali? Entendeu como que é a diferença? Isso acho que eu nem preciso explicar porque vocês sabem na realidade, né? Todo mundo sabe na realidade. Quando a gente fala de equidade é tornar a vida de todo mundo igual na igualdade, só que levando em consideração as diferenças de cada um. Por exemplo, nessa situação, o cara alto, ele já enxerga o jogo sem nenhum caixote. Então, para ele, não precisa caixote. Próximo. O outro aqui, ele é médio. Ele não é tão alto. Se der um caixote para ele, ele vai assistir, vai conseguir enxergar. Então, vamos dar um caixote. Porque na situação dele, ele precisa de um caixote. O pequenininho, baixotinho, ele é muito baixinho. Ele precisa de dois caixotes para subir e assistir o jogo. Então vamos dar 2 caixotes, porque na situação dele, ele precisa de 2 caixotes. Então a equidade, pessoal, é quando a gente pensa no que o outro precisa, levando em consideração o que ele tem e o que ele não tem. Porque não adianta falar que o povo brasileiro sofre por causa de R$100 e dar R$100 para todo mundo, porque não é assim. Tem gente em situação onde R$100 não faz diferença nenhuma, porque não precisa disso. Tem gente que com R$100 a vida melhora. Tá ótimo, chega na média. E tem gente que mesmo dando R$100, você não consegue pagar uma alimentação para ela. Entendeu? Então, por isso que existe a desigualdade social. Porque a gente ainda não chegou numa sociedade que consegue ver o que cada família, o que cada pessoa realmente precisa, certo? E só quando a gente conseguir fazer isso, é que o mundo pode se tornar melhor, como a gente sempre busca, né, fazer. E é por isso que no último desenho lá, ó, na realidade, a gente vê o quê? A gente vê que na real mesmo, na verdadeira história do mundo, os ricos têm tudo aqui que eles precisam. Esse 1% das pessoas do mundo tem muito mais do que precisa. Alguns estão liberando a média e se acha dono de tudo, pisa em cima de quem pode e respeita quem precisa, né? E tem outros que estão na merda, né? Que estão aqui, ó, para baixo do básico. O básico ali pequenininho tá no chão, normal, né? Mas não, o dele é tão ferrada a situação
Porque tá dentro de um buraco ainda. Ele tem que superar o buraco para chegar no chão para assistir o jogo. Então, a desigualdade social, ela é gerada por muitas questões que a gente vai ter que vencer, ó. E, infelizmente, quem tá no topo não quer descer. Quem tá embaixo quer subir. Quem tá no meio quer se defender. Qual dos dois lados que eu tenho que ajudar para me manter aonde eu tô? Porque para mim tá bom. Tô na média, tá bom. Tá vendo? Então é difícil a gente chegar num consenso de como vencer isso. Porque unidos, parece que isso vai ser um pouco difícil. Porém, vai ser necessário, né? E aí a gente vê algumas filosofias religiosas, algumas filosofias filosóficas mesmo, discutindo sobre isso. E aí surgem várias ideias políticas sobre a solução é distribuir as riquezas para todo mundo. Não, é pegar tudo, pôr na mão de uma pessoa e essa pessoa que vai determinar. As ideias são várias, mas o que vai fazer funcionar mesmo? Aqui a gente vai ver a questão da concentração de riqueza, onde se fala sobre a questão dessa sociedade justa, né, para todo mundo, que dê condições para todo mundo. A gente vai ver o quanto que ela está cada vez mais distante da nossa realidade. E isso já falei um pouquinho lá em cima, mas é bom vocês verem esse quadrinho aqui, certo? Ler ele. A gente vai ver agora a questão de outros conceitos que se relacionam com o que a gente falou sobre desigualdade social, sobre meritocracia. Quando a gente vai estudar esses conceitos na sociologia, a gente precisa levar em consideração algumas palavrinhas, alguns termos que a gente utiliza, né? Então, às vezes, quando a gente vai ler sobre pobreza, distribuição de renda, a gente vai ver alguns termos e que a gente vai explicar agora para vocês sacarem o que eles querem dizer. Então, por exemplo, muitas das vezes quando a gente vai falar sobre riquezas, distribuição de renda, quando a gente vai discutir a desigualdade social, às vezes a gente ouve falar mobilidade social. A mobilidade social em alguns grupos é maior, em outros é menor. Para tal população, a mobilidade social se torna um objetivo muito distante de ser alcançado, muito difícil. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de mobilidade social, pessoal, é a possibilidade de você sair de um grupo que você pertence para outro. Quando a gente fala isso no aspecto econômico, o que eu estou querendo dizer? Qual que é a possibilidade, quantos por cento de chance você tem hoje de sair da classe C e subir para a classe A? Qual que é a chance de você sair da classe média para a classe altíssima? Salário mínimo, 10 salários mínimos, não sei. Qual que é a chance? Do que você depende para mudar o patamar da sua vida? Porque mobilidade, quando fala mobilidade, a gente pensa no quê? Mobilidade, móvel, o que se move, né? Por isso que quando a gente fala mobilidade do deficiente físico, qual que é a mobilidade que a sua escola possui para facilitar o trânsito das pessoas com deficiência? Quais que são os elementos que facilitam a movimentação das pessoas com deficiência? Então, mobilidade tem dessa coisa de movimentação, de ir, vir, ir e voltar. Quando é uma mobilidade social, é na questão de qual que é o nível de facilidade ou dificuldade para certas pessoas em sair de um patamar e para outro.
Porque a gente pode, talvez, entender que num certo momento da vida, você pode estar aqui. Devido a questões de escolha pessoal, embora a gente hoje pense assim, mas não vai ter rico que vai querer voltar a ser pobre. Se a gente for parar para pensar desse jeito hoje, parece meio loucura, né? Mas é tipo, devido a uma necessidade, eu precisei gastar mais do que eu gastava. Alguém adoeceu, eu mudei meu projeto de vida, vou investir em outras coisas. Tô aqui. Devido a esse modelo de vida, esses gastos, eu caí um pouquinho. Mas depois, para mim voltar para aquele estilo de vida que eu tinha, o quanto que isso me gera de problema ou dificuldade? O milionário, se ele quiser viver um dia, uma semana, um mês de pobreza, vamos dizer assim, e depois voltar, qual que é a dificuldade que ele vai ter de fazer essa viagem, né? Qualquer viagem gera gasto, vamos dizer assim. E nessa viagem de estilo de vida, vai ser difícil ou fácil para ele? Agora, se um pobre quiser ter uma vida de rico por um dia, um mês, um ano, quanto que ele vai gastar para ir e depois voltar? Entenderam? A mobilidade social tem a ver com isso. Tem a ver com a facilidade ou dificuldade que um grupo de pessoas, ou uma pessoa, no caso, tem para poder transitar, para poder conviver, para poder mudar o seu grupo, o seu status social, econômico, cultural para outro e vice-versa. Nesse caso, a gente está falando muito da questão de classe social no âmbito do financeiro. Um rico pode. Hoje eu vou viver um mês de pobreza, vamos dizer assim, né? Ele sair lá do topo e ir para baixo e depois voltar, não vai fazer muita diferença. Agora, vamos pôr um desafio de viver como um rico por um mês. Para a gente conseguir o dinheiro que o rico tem, a gente vai gastar mais de um mês, vai levar uma vida inteira e olha lá se vai conseguir. Então a mobilidade social ela vem mostrar. Por isso que, se vocês observarem o desenho no PET, ó, tá vendo? Tem umas escadinhas com os trabalhadores tentando subir. Tem um que até cai, ó. Porque quando a gente trabalha, muitas das vezes, a gente está tentando chegar nesse objetivo aqui de ser rico. Mas muitas das vezes, o que parece ser muito claro, né, que a meritocracia fala aqui em cima, se você trabalhar você vai chegar lá, às vezes na realidade não é não. Tem muita gente que tá... Tem muita gente que tá aqui em cima e que não ralou tanto assim para chegar lá não. Chegou lá, mas foi por outros motivos. Teste do sofá, porque é parente de político. E ó, viu? Então, a gente cria essa falsa sensação de que a gente pode chegar lá, de que a gente tem acesso a essa mobilidade social. E na verdade a gente não tem. A nossa mobilidade é zero. A gente é como se fosse um cadeirante sem cadeira de rodas, que pode até chegar nos lugares, mas com muito sacrifício. Enquanto outras pessoas já parece que nascem, né? Já nascem lá. Essa é a questão da mobilidade. Status. Quem tem dinheiro, quem tem poder, ou quem não tem dinheiro, ou quem não tem poder, tem um status. O status, a gente vê o status no Facebook, no WhatsApp, né? Online, offline, ocupado, trabalhando, dormindo. Igual nessas redes sociais, o status ele indica aonde você está, quem que você é, o que que você faz nesse momento da sua vida.
Só que o status social, ele vai particularmente dizer ou mostrar se você tem prestígio ou não. E como assim prestígio? Não é prestígio chocolate, é prestígio enquanto riqueza, enquanto poder. Então, ó, vocês viram aqui que o status ele pode ser adquirido quando você vai, estuda, chega lá, consegue ter uma vida boa, mas não foi porque alguém te deu ela, você foi lá e conquistou. O seu status é de um médico de classe média alta. Por quê? Porque você conseguiu, você adquiriu isso. Agora, tem o status que você consegue porque te é atribuído isso. Por exemplo, você tem uma vida boa, você é classe média alta, porque você nasceu na família tal. Você tem o status de ser filho do fulano. Ou você era um total desconhecido, mas aí você passa a ser conhecido, a ganhar mais dinheiro porque você participou do Big Brother Brasil tal. O seu status foi adquirido. Foi adquirido por meio da sua participação no programa. E você, recebendo esse status, você recebeu, por exemplo, uma melhoria na sua imagem, uma questão financeira que melhorou porque você ganhou o prêmio, certo? Mas a gente também pode dizer que muitas das vezes essa questão de você viver a experiência no Big Brother também pode te atribuir, né? Então é um status que você adquiriu e que as pessoas podem te atribuir também, certo? Só que geralmente os status atribuídos, eles são status que estão com você porque é natural, é seu, né? Então a gente pode olhar para o status de uma pessoa que participou do Big Brother e imaginar, a pessoa adquiriu porque ela participou e ganhou, né? Mas também é atribuído porque as pessoas dão um valor para esse tal do Big Brother. Mas quando a gente fala de status atribuído, é, por exemplo, uma pessoa branca. Uma criança branca hoje e uma criança negra hoje, por mais que a gente não seja preconceituoso, a gente sabe lá fora que muitas pessoas podem olhar para essa criança negra e falar: é pivete de rua, roubar. E olhar para a criancinha branca na rua, tá perdida, tadinho. Meu Deus, o que aconteceu? Não, mas tão bonitinho. Não, mas cadê a família? As pessoas terem reações diferentes porque o status do branco, da pessoa branca, é um status que vem há tanto tempo, historicamente construído, que já é um status atribuído. Ninguém colocou na cabeça sua, da noite pro dia, que o branco, o menininho branco não faz coisa errada. Ele tá perdido da família. E a mesma coisa não aconteceu com o menininho negro, de que ele é perigoso, é pivetinho. Mas isso tá tão assim na nossa história e vai sendo passado que pode até ser que seja o contrário na situação, ou pode ser que seja realmente isso. Mas é um status, é um valor que as pessoas já atribuem, porque já faz parte praticamente da nossa história. Isso é ruim, né? Porque isso faz com que a mobilidade da pessoa fique parada. Às vezes a pessoa gostaria de mudar essa imagem que as pessoas têm dela, mas as pessoas lá fora acreditam tanto e falam tanto nisso que ela não vai nem tentar mudar. E aí, devido a essa questão do status, devido a essa coisa do preconceito que a gente gera, né, com relação às diferenças das pessoas, com relação às dificuldades que a gente tem para enriquecer, empobrecer, acesso à educação de qualidade ou não, é que a gente tem hoje uma questão que se chama estratificação social. O que é estratificação? É igual a gente está vendo nessa pirâmide. Se a gente for pegar
os brasileiros, a população, independente do tempo, 1980, 2040, a gente consegue pegar ela, ó, e dividir em grupos. Tá vendo, ó, que tá tracinhos, 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 né? A pirâmide está dividida. Cada pedacinho desse corresponde a uma pessoa que recebe tanto. A uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem uma renda familiar, que ganha um salário X. E aí vocês vão perceber que quanto maior o salário, menos espaço ocupa essa pessoa ou grupo na pirâmide. E maior, ó, quanto menos salário, mais pessoas a gente tem. O que isso indica? É igual o título está falando, ó, o Brasil é pobre. Porque a maior parte da população está aqui embaixo, ó. 46% da população tem renda baixa, baixíssima, que pode chegar até 1.356, igual está aqui. E apenas, ó, 1% dos brasileiros que está aqui no topo, esse pedacinho, recebem um salário de 13 mil e pouco até 33 mil. Isso é estratificação social. Quando a gente consegue pegar uma sociedade e dividir ela em camadas, em classe A mais, em classe A, em classe B, em classe B menos, em classe C, em classe D. A gente pode dar o nome que quiser. Super rico, rico, quase rico, médio, para baixo do médio, pobre, pobríssimo, sei lá. A gente pode dar o nome que quiser. Mas a estratificação social é quando a gente consegue enxergar que não acontece na vida de uma ou duas pessoas só. É quando a gente percebe que na nossa sociedade realmente existe grupos ricos e que geralmente tem poucas pessoas, grupos mais ou menos e grupos muito pobres. Quando a gente vê que a nossa sociedade ela é dividida por fatores que aparentemente seria tão fácil resolver, né? Dividir o dinheiro para todo mundo e todo mundo ter acesso a ele, sei lá. Mas infelizmente a nossa sociedade ela é dividida em grupos que quanto mais gente tem nesse grupo, a gente percebe que menos poder eles possuem, menos renda, e que o poder maior, que o dinheiro, a maior quantidade de dinheiro está destinada a quem? Ao menor número de pessoas. O quanto que isso é desigual, né? Porque todo mundo deveria ter as mesmas possibilidades. Mas quem está com o maior pedaço do bolo não quer largar. E quem tem o mínimo que tem, antes um pássaro na mão do que dois voando. E aí a gente mantém essa estratificação, ou seja, essa divisão da sociedade em grupos. E cada vez mais for passando o tempo, mais a gente vai se dividir. Todo mundo é ser humano, todo mundo nasceu na mesma terra. Mas, devido a essas questões, mais a gente se diferencia, mais a gente se sente rival do outro. Para que eu possa melhorar, me enriquecer, eu tenho que ultrapassar o meu colega, ser mais inteligente, saber mais que ele. E, amigos, negócios à parte. E passar por cima, porque senão eu vou sempre estar na mesma função da empresa, nunca vou melhorar. E aí, para vocês terem uma noção de pesquisa, para saber mais um pouquinho sobre isso, para a gente ver como que está a qualidade de vida das pessoas num país ou no mundo, a gente utiliza
um índice que se chama o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice ele calcula o acesso que as pessoas têm à educação, com quantos anos as pessoas costumam concretizar os estudos, qual que é o tempo de vida que a população de um país tem normalmente, se vive até os 100 anos, se vive mais, se não vive, não chega a viver nem até os 80, porque tudo isso mostra o quanto que uma sociedade ela é boa, ela traz o que é necessário para os seres humanos, para aquelas pessoas que vivem ali, viverem até muito tempo, né? Porque se imagina que se uma população consegue chegar até numa idade alta, isso quer dizer que aquela sociedade ali, ela dá garantia, né? Ela tem as ferramentas necessárias para que o povo viva, porque só vai viver além dos 100 anos quem tiver muita garra, quem tiver muita saúde, quem tiver uma qualidade de vida boa. Não é qualquer um que vive às margens da pobreza que vai conseguir chegar, não. Tem que ser muito guerreiro. Então, se um país consegue ter uma população de idade bem avançada e continua tendo muitas crianças nascendo por ano, a gente tem que ver isso aí. Quem sabe esse modelo é bom e a gente pode repetir nos outros países. Então essas pesquisas ajudam para a gente ver o que precisa mudar. Sociedades onde as pessoas estudam muito garantem para ela um salário alto? Vamos ver quanto que as pessoas que têm pós-graduação, mestrado, doutorado estão ganhando. Se não estiverem ganhando bem, então essas pessoas não estão sendo reconhecidas. E aí o estudo lá atrás vai começar a perder valor. E aí pode ser que daqui 10 anos, ninguém mais desse país esteja querendo estudar porque não ganha bem mesmo. Então esses estudos que os sociólogos ajudam a fazer, os historiadores, o pessoal das ciências políticas, ciências econômicas, tudo isso é importante. E aí, por exemplo, o IBGE, que passa nas nossas casas, vira e mexe, estão passando aí, fazendo levantamento de informações, tudo isso serve de base, por exemplo, ao IDH, para saber, né, as características do nosso povo e como que anda, né, a qualidade de vida da gente, certo? Esse texto fala um pouquinho sobre alguns estudos que foram feitos, algumas estipulações para saber como que está a população em relação à sua classe social. Então isso aqui é legal para vocês verem, mas é só um complemento. Atividades da semana 2, certo? Façam no PET, semana que vem a gente vai corrigir. Essas aqui vocês podem fazer no próprio PET, ó, questões abertas. Se não couber, vocês podem fazer no caderno. Eu gostaria que vocês copiassem a pergunta, porque não são grandes, certo? E é bom para você ter uma noção do que você está respondendo ali, porque às vezes depois você joga fora, nem sabe achar mais esse PET, e a gente vai fazer uma prova depois de consulta, sei lá, né? Então, copia, certo? E agora a gente vai para a semana 3. Bom, pessoal, tomaram uma água, foram fazer um xixizinho, prepararam um sanduíche, porque agora vai mais meia hora de aula. Não sei. Agora a gente vai para a próxima semana, que é a semana 3, que corresponde à semana do dia 13 ao dia 17 de julho. Da semana 20 ao 24 vai ser a nossa última semana, semana 4, ok? Então vamos lá. Semana 3, nós temos aí, lembrando que eu vou acompanhando com vocês aqui no celular, mas eu vou olhando no notebook a apostila maior para conseguir enxergar direito.
Bom, da semana 3 que a gente estudou, que a gente vai estudar agora, a gente vai falar sobre diversidade, desigualdade social, certo? E o tema vai estar relacionado a processo de socialização e identidade de gênero. Nós temos aí um texto nessa primeira parte que vai falar um pouquinho sobre o processo de individualização, como que a gente cria as diferenças entre as pessoas, principalmente ligado ao gênero. E aí, nós temos a citação de uma socióloga, Simone de Beauvoir, que discute muito a questão de gênero, de identidade, de sexualidade, principalmente promovendo uma discussão acerca do fato de que, por exemplo, mulher não se nasce feita, ela é construída. Como assim? O ser humano se divide em 2 sexos. Quando a gente fala de sexo masculino, sexo feminino, macho e fêmea, a gente está falando da questão do aparelho reprodutório, o aparelho reprodutor, que nós, seres humanos, assim como todos os seres outros que são vivos, possuem. Alguns com aparências fisiológicas, físicas semelhantes, outros com estruturas totalmente diferentes do que a gente imagina ser aquilo que é próprio dos homens, dos machos, e o que é próprio das mulheres, das fêmeas. A gente costuma associar o fato de que, se você nasceu do sexo masculino, logo você é homem, logo você tem que agir de uma certa maneira, logo você tem que gostar de certas coisas, logo, se você fizer o contrário, você está errado. E assim, a mesma coisa para a fêmea, para as mulheres. Por que a gente tem essa ideia? Eu acredito no fato de que o ser humano tem mania de simplificar as coisas demais. Não gosta de complicar, vamos dizer assim. Não gosta de pensar. Não gosta de ir além do que vê. Então, o que o ser humano imagina? Se você nasceu com um negócio, você é o ser que tem o negócio. E aí você tem que agir, pensar, fazer tudo de um certo jeito porque você tem o negócio. Se você nasceu sem o negócio, você é um ser sem o negócio. E aí você tem que então assumir o fato de que você não tem. E agir, pensar, fazer, vestir, gostar de coisas, de pessoas, do que for, mas que fazem parte a esse grupo de quem não tem o negócio. Simplesmente assim. Igual rico e pobre. Se tu é rico, tu tem que gostar de coisa de rico. Tem que agir igual rico. Tem que parecer rico. Não tem lógica você fugir disso. Se tu é pobre, seja pobre. Vista igual pobre. Fale igual pobre. Goste de coisa de pobre. Sabe, os seres humanos têm mania de criar esses padrões como se tivesse coisa de pobre e coisa de rico. Como se você, que nasceu de um jeito, não pudesse gostar de outra coisa que não veio com você quando você nasceu, sei lá. Como se a gente não pudesse mudar, como se a gente não pudesse sair da regra, né? E é por causa disso que a gente criou muitos preconceitos que até hoje existem, e por isso que a Simone de Beauvoir, ela quis discutir o fato de que as mulheres, elas não se nascem prontas,
Não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que ela quer dizer sobre isso? Do homem das cavernas até hoje, a gente mudou algumas coisas, a gente repete muitas outras, só que talvez de um jeito mais discreto. E umas outras tantas ideias ou ações a gente continua repetindo. A gente mantém. Sendo que quando a gente pensa em progresso, em mudança, em transformação, muitas das vezes a gente fala, né, que o que é velho fica pro museu. Quem olha pro passado é museu. Mas o ser humano acaba que não entende essa mensagem e fica repetindo muito as mesmas coisas. Então, quando ela fala que a mulher, ela se torna mulher e não nasce mulher, ela quer dizer que a gente vive numa sociedade onde, na época dos homens das cavernas, os seres humanos, eles criaram modelos de como viver. Só que naquela época a gente não tinha um raciocínio, a gente não dividia as coisas, a gente foi fazendo. Em sua grande maioria, os homens iam caçar, as mulheres participavam, aqueles que a gente chamaria de homens caçavam, e aqueles que a gente chamaria de mulheres também ajudavam na caça. Porém, quando a gente foi construindo uma sociedade, se dividindo, né, nos afazeres, porque daquela época até hoje, ninguém consegue fazer tudo sozinho. E isso é uma coisa que a sociedade trouxe pra gente. Se a gente vive em sociedade é porque a gente descobriu que o ser humano precisa compartilhar, ele precisa dividir, ele precisa do auxílio do outro para dar conta de construir o que ele está construindo, que são os avanços, as transformações, certo? Precisa. Quem vai ficar com o quê? Quem que vai ser responsável do quê? Não sabemos. Isso aí é a gente que cria. Mas o ser humano precisa do outro para viver em sociedade, para ter as conquistas que ele tem e teve até hoje. Beleza. Em algum ponto da história, surgiram tarefas novas. Por algum motivo, o que a gente chama de mulher, né, o que a gente pode dizer que é o sexo feminino, começou a assumir atitudes, comportamentos, em uma porcentagem, que é o que a gente diria hoje de cuidados com relação à casa, com relação às crianças, principalmente pelo fato de que são elas, mulheres, que dão à luz aos novos seres. Elas têm uma certa porcentagem de responsabilidade em cuidar das crianças, porque o leite materno sai do seio dela, então logo as crianças precisam desse ser. Por esse motivo, e alguns outros que a gente talvez nunca vá saber, aqueles que a gente chama hoje de homens, e também aquelas que a gente chama de mulher hoje, mas que não tinham filhos, começaram a fazer divisões. Deixar essas mulheres que tinham filhos mais ali num canto, cuidando das crianças, logo cuidando do espaço onde todos ficavam, e os que não tinham essa responsabilidade de cuidar dos menores, que não pegavam aquilo para si, iam se virar com outras atividades. Essas atividades foram se dividindo. Em time que tá ganhando não se mexe. Cada um foi aceitando o seu papel, achando que não ia dar nada. E por algum motivo desses e outros mais, que talvez ninguém vai saber um dia, foi criando essa coisa de que
mulher tem que ficar ali, homem tem que ficar de cá. Isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Durante muito tempo se justificou pelo fato de que as crianças nascem das mulheres, as mulheres geram o alimento primordial das crianças nos primeiros anos de vida delas. Logo, elas têm um certo papel mais natural de cuidar das crianças, o que impossibilita que ela saia para caçar, fazer coisas mais pesadas, porque as crianças vão ser um peso para elas. Logo, quem não tem filho, de jeito nenhum, ou naquela época, porque poderiam ter mulheres que não tiveram filhos na mesma época que as outras, né? Vão fazer outras coisas. Essa ideia entrou na cabeça desse povo e foi daí que a gente foi criando essa divisão. E essa divisão foi ficando tão assim, é isso que tem que ser e pronto, que a gente criou essa ideia de que a mulher cuida da casa e de que o homem tem que trabalhar, trazer a renda para a família. Sendo que quando a sociedade foi crescendo, as pessoas foram desenvolvendo, né, a gente saiu das cavernas e foi para o mundo afora e chegou onde a gente está hoje, todo mundo foi vendo as melhorias da sociedade tudo, e as mulheres queriam participar. Mas a questão do machismo, né, essa coisa de que o homem é o centro das grandes decisões e a mulher é só o indivíduo que obedece porque ela não pode assumir responsabilidades, né? Isso foi continuando. E aí a Simone de Beauvoir vai falar que essa questão da mulher ser mais passiva, mais pacífica, mais submissa, foi algo que os homens, e muitas das vezes até certas mulheres, foram deixando acontecer, foram acreditando e fizeram com que hoje a gente visse as mulheres de um jeito e a gente veja os homens de outro. Os dois são seres humanos, mas a gente olha e muitas das vezes pensa que um é mais forte que o outro, que um tem mais direitos que o outro, sendo que não, isso é uma coisa que a gente construiu e que para desconstruir agora vai ser complicado, porque tem muita gente cabeça dura. E a Simone de Beauvoir é uma das sociólogas, para quem quiser ver, estudar, ler um pouquinho, ela fala muito sobre essa questão de gênero, principalmente nesse movimento feminista, né, de luta pela igualdade de gênero e tudo mais. Ela fala bastante sobre as mulheres, né, o papel da mulher na sociedade. Devido a essa história toda que a gente passou, a gente chegou nessa questão que a gente fala hoje em dia de desigualdade de gênero. A gente viu antes lá a desigualdade social, que eu já expliquei, né? São as diferenças, mas que tornam uns mais ricos, os outros mais pobres, e isso dificulta ou facilita a vida das pessoas. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente fala de coisas que tornam diferentes homens e mulheres, e de coisas que não deveriam tornar as pessoas diferentes ao ponto de uns serem melhores ou piores, mas que na nossa sociedade acaba colocando as pessoas em patamares assim. Então, por exemplo, quando a gente fala de sexo, masculino e feminino, igual eu falei, tem a ver com o aparelho físico, com o corpo. Com o corpo, com a genitália, aquilo que nos separa nesses dois grandes grupos perante a reprodução. Beleza, tranquilo. E aí, quando a gente vai falar de gênero, a gente já vai começar a entrar num campo um pouco diferente, que não é basicamente apenas o corpo, o que eu tenho que a menininha não tem, mas começa a entrar nos aspectos como o estilo de roupa, como a sociedade espera que uma mulher seja ou que um homem seja. E às vezes isso vai bater de volta na minha identidade de gênero. O RG é a nossa identidade. Tem um número
que nos diferencia de todas as pessoas do Brasil. Cada pessoa só tem um RG. Não existe 2 RGs iguais. Porque são números diferentes, nomes diferentes, pai e mãe diferentes, foto digital. E aí, tem coisa que a gente nasce. Porque, por exemplo, eu poderia ter pedido para Deus, ou sei lá, né, que eu nascesse sem barba. Mas eu nasci com essa barba. Hoje a tecnologia pode me fazer não ter mais, se eu quiser. Mas existem outras coisas que não vêm determinadas. São coisas que são construídas. Só que o ser humano ele ainda não sabe identificar muito bem o que é aquilo que nasceu assim ou aquilo que foi se tornando. E no meio dessas discussões, porque o ser humano ele quer ter certeza de tudo, algumas pessoas falam que você tem que ser de um jeito porque tem que ser assim e pronto. E aí outros vão falar que não, eu não quero ser assim, eu não preciso ser assim e pronto. E aí surgem as desigualdades. E quando a gente fala de identidade, a gente fala que eu posso ser do sexo masculino, mas a minha identidade de gênero não corresponder ao que eu sou, né? Ao que eu aparento ser para a sociedade. E eu me identificar com elementos do que é do feminino. E aí surgem aqueles vários nomes, transgênero, transexual, travesti, coisa que a gente pode ver em um outro momento, porque é muito vasto, né? E aí, essa problemática toda, esse tanto de coisa que pode ser diferente, se é diferente na cabeça de quem vive, imagina na cabeça de quem não conhece, não busca entender essas coisas, né? E aí, o que nos faz querer ser tão diferentes? O que nos faz olhar no espelho e falar, não tô bem assim? É um processo que se chama socialização, principalmente ele, né? É a partir do momento que eu me insiro na sociedade, que eu vivo com outras pessoas, que eu partilho as minhas opiniões, que pode ser igual às suas ou pode não ser. A partir do momento que vocês conhecem o meu espaço, eu conheço o espaço de vocês, é que a gente vai vendo que as pessoas são diferentes, têm costumes diferentes, interesses diferentes, culturas diferentes. E aí a gente vai criando vontades, desejos, sonhos, várias coisas, para que a gente seja aquilo que a gente realmente acredita ser, aquilo que a gente realmente busca na vida. Então, quando alguém corta o cabelo de um jeito, pinta o cabelo de outro jeito, usa uma tatuagem, não usa uma tatuagem, tudo isso tem a ver com a pessoa. A gente não pode criticar. É a pessoa, é a característica. Envolve uma opinião, mas também envolve uma questão de alma, sabe? Aquela coisa de eu sou assim, é isso que eu acredito. E durante esse processo de socialização, quando a criança sai do útero da mãe e vai viver com a família, depois vai viver na escola, depois vai para a igreja, depois vai para o centro, depois vai vivendo na vida, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo as coisas, e aí a gente vai se encontrando, né? A gente vai vendo quem sou eu. Eu andei por ali, eu andei por aqui, mas eu não gostei desse caminho, eu quero aquele outro. E é a partir daí que a gente vai se diferenciando de umas pessoas e se igualando a outras. No meio dessa história toda, a gente vai criando aquilo que eu falei. A gente vai criando uma visão do que é ser homem, o que é ser mulher. E aí vocês vão ver, nesse quadro azul aí do Pet, vocês vão ler um pouquinho depois, e vão entender como que a mulher ela ganhou espaço no mercado de trabalho, ela perdeu espaço no mercado de trabalho, o quanto que em alguns países até hoje mulheres ganham menos, homens ganham mais, mesmo ocupando o mesmo cargo, mesma carga horária, trabalhando os mesmos dias, tudo igual.
mas pelo simples pensamento de que mulher é mais fraco, mulher não tem que preocupar com salário. Se ela tá trabalhando é porque tem nada para fazer em casa, tá vindo aqui só pra não ficar à toa. Tem gente que pensa assim, e aí tipo, então vou dar uma merreca aqui pra ela, porque a diversão dela é vir trabalhar. Agora, homem não. Homem trabalha porque precisa. Homem é aquele que mantém a casa. Homem é aquele que leva o dinheiro para a família. Então, ele precisa. Tem gente, tem países, tem culturas que pensam dessa maneira. Respeitar? Vamos respeitar, mas poderia mudar, né? A gente poderia pensar melhor. Vamos ver se essas mulheres dessa cultura gostam de ser tratadas desse jeito. E aí vocês vão ler esse quadro e vão ver a relação da mulher com o trabalho. E aí vocês vão entender o quanto que o trabalho influencia no modo como a gente vê as pessoas. A religião influencia no modo como a gente vê as pessoas. A economia, várias outras coisas. Vocês vão ver aqui também que devido a essa visão que a gente construiu das mulheres, de sexo frágil, de subordinadas para o cuidado da família, de bonecas do prazer dos homens, a gente vai ver o quanto que a violência é grande contra elas. Porque em grande parte de visão, em grande parte de conceito, em grande parte de ideia que os homens têm com relação às mulheres, o que a gente percebe é que os homens não conseguem olhar para as mulheres como um ser que tem desejo, que são pessoas. Muitas das vezes parece que para alguns seres as mulheres são objetos. Se você usa, você quer que faça o que você deseja. Se não fizer, vai apanhar. E aí você vê o quanto que a violência contra as mulheres cresce. Porque as mulheres não querem serem usadas. As mulheres não querem viver de certa maneira. Só que os homens não querem saber disso. Pensam que elas são bonecos, não sei. E aí acabam maltratando, fazendo atos de violência. As crianças assistem isso, as crianças repetem isso. Ou às vezes, as crianças crescem com trauma disso. Então, para vocês que sabem, eu também sou psicólogo. Na minha época de estágio, eu já encontrei, por exemplo, quando eu fiz estágio com educação infantil, criança, na creche, eu me deparei com uma criancinha, com uma menininha, que tinha pavor de qualquer homem que se aproximasse dela. Ela só ficava perto de mulheres. E a gente foi analisando, né, pesquisando, a gente foi descobrindo que na história daquela menina, o que ela tinha na cabeça dela, por mais que ela fosse uma bebê, assim, não bebê, né, mas ela tinha 2 anos, eu acho, no máximo. O que ela tinha na cabeça dela em relação ao homem era uma figura de um homem que batia na mãe, de um ser que gritava, que era assustador para ela. Então ela começou a colocar na cabeça dela de que aquele ser que tem pelo na cara, que tem uma voz grossa, é um monstro, é um bicho que bate na pessoa que ela gosta, que bate na pessoa que dá comida para ela, que é uma pessoa importante para ela, que ela tem um vínculo. Então, eu tenho que ter medo disso, porque senão ele vai fazer aquilo comigo. E aí tá vendo o quanto que isso é ruim? E isso é para ambas as figuras, tanto o homem bater na mulher, quanto a mulher bater no homem. Qualquer tipo de violência fica gravada na mente das crianças, né? E isso se repete depois. A gente vê muitos problemas dentro das famílias que leva para terapia, mas que tem muito a ver com os pais, com a criação que a pessoa teve, com o que ela viu na vida. E ela simplesmente repete, está repetindo aquela situação. O preconceito com a mulher é uma coisa que passa por isso. E além disso, nós temos também aqui um outro termo, que é homofobia, que é uma outra situação muito semelhante. Homo vem
da palavra homossexual, que tem aquele sentido de pessoas do mesmo sexo, que tem um relacionamento, ou pessoa que se sente atraída por alguém do mesmo sexo, homem que se sente atraído por homem, ou mulher que se sente atraída sexualmente por mulher. Fobia é um medo, é uma repulsa muito grande em relação àquilo. Então, a pessoa homofóbica é uma pessoa que não aceita, não admite de jeito nenhum homem com homem, mulher com mulher. É um termo utilizado por todo o mundo, né? A gente entende que pode estar ligado a uma visão de mundo, uma visão da pessoa. Não gosto, não combina, né? Não combina, igual cor. Essa cor com outra não combina junto. Pode estar ligado à questão de religião, valores, tradições, costumes, onde diz que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode, ou qualquer outro aspecto. Só que aí a gente tem que lembrar da diversidade cultural. As pessoas não são criadas da mesma maneira, não passam pelo mesmo tipo de formação. Às vezes uma coisa que é super verdade para mim, para o outro, não é nada. Só que quando a gente leva muito em consideração apenas o que a gente acredita, o que nos foi ensinado, a gente acaba cometendo alguns erros. E dentre esses erros está a violência e a prática da homofobia, que é uma das formas de agressão psicológica que pode se tornar agressão física muito sérias na nossa sociedade. Então a gente vê muito jovens, crianças que possuem uma dificuldade em falar sobre o que elas sentem, o que elas percebem do mundo, porque elas enxergam que é diferente dos pais, que são heterossexuais, ou seja, homem com mulher, né? Esse padrãozinho. E eles começam a sentir coisas diferentes e aí começa a ver que, tipo, meu pai e minha mãe não vai entender. E como fazer isso? Dentro da sociologia, o que a gente busca entender não é exatamente a raiz do porquê que você gosta de homem, ou porquê que você gosta de mulher, ou porquê que você gosta dos dois, ou porquê que você não gosta de nenhum, ou porquê que você gosta de planta. Tanto faz. Na sociologia a gente vai se preocupar em como que o que você é reflete na sociedade. Você, por ser do jeito que é, gera violência? Você, por ser do jeito que é, você sofre violência? Você acaba sendo xingado? Você corre risco de vida? Você agride as pessoas? Por quê? Você tem melhores condições de vida do que o outro? Por quê? Por que que o homossexual, o gay, ele é piada e o heterossexual não é? Por que que um pode agir de maneira natural, tranquila, fazer o que bem entender, e o outro não pode? Porque se ele fizer, vão rir, vão bater, vão xingar. Como é viver uma vida? O que que isso gera na pessoa e para a sociedade? Uma pessoa que vive como ela quer ser, tranquilo, o resto da vida e tal. Uma pessoa que não pode, em momento nenhum, expressar o que sente. Isso é uma coisa que a psicologia estuda, mas também pode ser algo que a sociologia pega para estudar, para entender o porquê que uma sociedade, talvez, tenha tantos índices de suicídio. Por quê? E aí a gente vai pesquisar, a gente vai descobrir que nessa sociedade que tem muito suicídio é porque as pessoas são todas tão iguaizinhas que talvez elas se matem porque elas não conseguem ver motivos para viver, porque elas não acham graça em seguir a mesma vida que todo mundo. E aí a gente vai percebendo que às vezes as pessoas gostariam de tomar outros caminhos, viver de outras maneiras, amar outras coisas. E aí é que a sociologia entra para discutir tais assuntos, não para fazer todo mundo aceitar e gostar, assim, sabe?
amar as diferenças todas. Você não precisa amar, né? Mas deixar que o outro seja diferente de você, mesmo que ele seja seu filho, ou seja um completo desconhecido. Mas que ele seja bem, pleno, que ele possa desenvolver o que o mundo precisa dele e o que ele busca no mundo. Evitando ao máximo a violência, evitando ao máximo a desigualdade, evitando ao máximo você tirar o que é de direito do outro, você gerar um mundo bom para você, mas ruim para todo o resto. Evitar essas coisas e buscar uma vida equilibrada, boa, com igualdade para você e para todas as pessoas, para que a gente tenha acesso à comida, à água, a bem-estar, à saúde e também ter acesso à possibilidade de você ser, de você se mostrar, de você vestir, de você falar aquilo que você sente vontade. A gente poder discutir sobre as coisas, eu não concordar, você concordar, o outro achar mais ou menos, e a gente conseguir viver bem assim. A gente não precisar agredir, a gente não ter essa necessidade de colocar a minha vontade como a melhor e o resto como nada. Cada um é importante para aquilo que acredita ser importante. Então, basicamente é isso que a gente vai ver nesse conteúdo. É sobre esses tópicos que a gente vai discutir. E para não ficar muito longo, vocês vão fazer aí a atividade da semana 3, que são abertas. Se couber na folha, faz na folha. Se não, faz no caderno. E na 5 a gente tem uma proposta de redação, certo? Essa proposta de redação eu já vou deixar aqui ela como uma atividade complementar. Ela aqui estaria como uma proposta, tipo, se você quiser, você faz. Mas aqui eu vou pedir para vocês fazerem como a nossa atividade complementar, certo? Que eu sempre peço para cada uma das semanas. Então, para a semana 3, atividade complementar é a 5. Fazer no caderno uma redação seguindo o que eles estão pedindo aqui, fazendo a leitura desses quadros, desses índices, certinho. E aí, vocês vão escrever um texto falando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Por que que ainda continua tendo violência contra a mulher, sendo que tem tanta campanha, tantos números mostrando que isso não está bom? Façam um texto, utilize esses dados aqui como informação, certo? Como complemento, para vocês escreverem o texto, de 20 a 25 linhas, igual está pedindo aqui, ok? Qualquer dificuldade é só me chamar. E voltando aqui na semana 2, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês pesquisarem, e aí vocês podem pesquisar aí no Google, vocês podem pesquisar em livro. Vocês vão pesquisar para mim, gente, sobre classes, sobre as classes que a gente discutiu, certo? As classes sociais. Eu quero que vocês coloquem aí para mim, na pesquisa de vocês, as classes sociais no Brasil. Eu tô jogando aqui pra gente já ver o que a gente acha, ó. Aparecem umas coisas legais, tal. Tem como vocês pesquisarem. Já joguei no Google, pra vocês não dizer que não tem como achar. O que eu quero que vocês pesquisem? Como que a sociedade brasileira está dividida hoje? As classes mais ricas, quanto ganha? Que tipo de vida que tem? E aí vai descendo. Eu quero que vocês façam igual a esse... como se fosse esse triângulo aí, ó. Divida o nosso país, a nossa sociedade, em grupos, dos mais ricos aos mais pobres. E vá colocando aí
quanto que o mais rico ganha, qual que é o tipo de vida que ele leva, certo? Então, no caderno vocês vão fazer isso. 10 linhas. Faz do jeito que vocês acharem melhor. As classes sociais do Brasil, colocando as características. Sabe aquela coisa de classe média alta, classe baixa? Faça uma pesquisa de como que está isso no Brasil hoje. Se a gente está dividido em classes, quais são essas, quais que são as diferenças entre uma e outra, quanto que uma ganha em relação à outra. Escreve um pouquinho sobre isso, ok? Qualquer dúvida vocês me chamam no grupo, me chamam no privado. Vão fazendo as atividades, vão me mandando, que eu vou conferindo e a gente vai fechando, certo? Semana que vem é a última semana, a gente se encontra, a gente vai fechar o PET, vai concluir os estudos e vamos ver o que nos espera para as próximas semanas. Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até semana que vem.